Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão me escutando aí? O professor Arthur já está aqui na área. Vamos chamar o Arthur aqui. Vamos lá, Arthur. Para você aceitar aí, meu amigo. Opa! E aí, Opa, rapaz? Tudo bem? tudo bem, professor? Como é que você tá? Tudo na paz? Salve! Professor Legal. Felipe Miguel, que satisfação! Cara, o prazer é meu aí de poder dividir esse espaço, esse bate-papo com você. Vai ser uma experiência bacana, tenho Com, certeza disso, né? com certeza, vamos trazer muitas dicas, truques, né, para as pessoas que querem otimizar o resultado das suas fotografias odontológicas com o celular. Exatamente, exatamente. Então vamos lembrar aqui, Arthur, a gente tem aí aproximadamente 50, 55 minutos para a gente no final poder dar tempo de fazer o encerramento sem o Instagram cortar a gente, né? Porque ele com Perfeito, uma hora ele desliga automático a live. Já vamos deixar avisado que a gente vai deixar salva a live, né? Então a live perfeito. vai ficar salva no meu canal aqui. A gente está transmitindo tanto pelo meu canal quanto pelo seu canal. E queria já de início agradecer a Labor Dental, né? A Labor Dental, aqui no Rio de Janeiro, quem está sempre presente com a gente aqui é a Jo. A Jo é uma figura, poxa, uma pessoa fantástica, fantástica. Eu não tenho como nem descrever para você, não sei se você a conhece pessoalmente, mas a gente está junto há muitos anos, desde que eu era da graduação. E olha que Puxa! eu me Mas o professor formei. é jovem, é jovem. Eu me formei tem 2 anos, tem 2 para 3 anos, né? Essa barba aqui, na verdade, é gesso que caiu aqui, que eu fui vazar um modelo, né? Mas a Jo é uma querida e ela está aqui com a gente há um tempo e graças a ela eu me aproximei mais da Labor Dental e tive o prazer de ser convidado para dividir esse bate-papo contigo. Então, fico muito feliz mesmo, Arthur, de saber que você também gosta do que eu gosto em relação à profissão e em relação à fotografia, né? A gente Verdade. tem duas paixões aí, né? Me fala um pouquinho dessa tua história, mas antes de você falar, vamos já deixar explicado aqui o que vai acontecer ao final da live para a nossa audiência. Nós, durante a aula, vamos mostrar um acessório que a gente utiliza bastante para nos ajudar na fotografia através do telefone celular. A gente vai falar durante a aula sobre diferenças da fotografia do celular para fotografias de uma câmera, entre aspas, profissional, né? Uma Profissional. DSLR, exatamente. E a gente vai mostrar também um pouco desse acessório. Aí, ao final da aula, a Labor Dental, de uma forma de agradecimento, vai proporcionar para o pessoal aí uma chance das pessoas que não têm ainda o Smileline MDP, o Smilelight MDP, que é esse iluminador, deles terem uma chance especial aí de poder adquirir esse produto. Mas fala um pouquinho de você, meu amigo. Vamos ouvir um pouquinho Na sobre verdade você. é um prazer, né, falar sobre um assunto que eu estudo tanto, do qual eu sou apaixonado, e essa paixão já começou na graduação, acompanhando o professor Baratieri nas clínicas de dentística e acompanhando todo o seu esmero para fazer as fotografias, né? Então eu pensei comigo assim, ó, um dia eu quero ser parecido com esse cara, né? E no mínimo, né, a questão fui adquirindo os equipamentos fotográficos para poder fazer imagens tão belas como ele faz, né? Perfeito. Então Uhum. eu já fotografo há muito tempo, comecei com a fotografia analógica, aquela de precisa de filmes para revelar, e quando a gente fala isso é meio complicado, A né? gente fala Porque do século revela, passado, né? denuncia a idade A gente está falando do século passado, né, amigo? do século passado, né? Fiz muitos cursos, né? Acompanho todos aqueles que dividem essa paixão pela fotografia e pela odontologia, né? E nos últimos tempos, até por conta da versatilidade e da facilidade da fotografia com o celular, mesmo eu tendo 3 estúdios fotográficos, tendo os flashes, né, para as fotografias macro, eu tenho optado mais fazer fotografias com smartphone.
Perfeito, né? perfeito. Facilita bastante. Eu acredito que aí a gente pode falar em relação à praticidade, né? Que é Que é o a grande praticidade. diferencial, né? Perfeito. Principalmente para aqueles colegas que trabalham em outros consultórios, né? Que muitas vezes é difícil levar toda uma mochila, todo um equipamento, né? Levar nas costas, por exemplo, um estúdio fotográfico. É, é. Fica. Eu aqui, para você ter uma ideia, eu estou aqui com o meu estúdio fotográfico na minha mão aqui, ó. Ah! Esse é o meu estúdio fotográfico. E olha aqui o meu também, ó. Ficou mais, realmente fica mais Facilita, fácil, né? facilita sim. Só para isso aqui, ó. É o equipamento. Só aí dentro você só tem a câmera, a lente e teus flashes. Exatamente. Né? E quanto de custo tem aí dentro, né, meu amigo? O gasto que existe aí, né? Um investimento enorme e aquela questão assim, o peso. E não dá deixar no consultório todo esse equipamento. Então você fotografa e traz para casa novamente. Sim, exatamente, né? Exatamente. Por conta de a gente riscos, que trabalha. E a gente trabalha em outros locais, né? Acaba levando para a universidade, acaba levando para outros consultórios, e aí tem esse problema. Eu vivo numa cidade muito tranquila, o Rio de Janeiro, uma cidade muito calma, sabe? Exatamente. Eu já tive alguns equipamentos roubados, eu já fui roubado assaltado com a mão armada, e felizmente ficou tudo bem, eu trabalhei, comprei tudo de novo, mas infelizmente é uma coisa que a gente acaba se apegando, mas tudo bem, bola para frente. É isso aí, vamos seguir em frente. Vamos lá. Então, olha só, a gente vai começar falando só um pouquinho da parte da câmera profissional, né? Já que a gente está tocando nesse assunto da SLR, eu acho que vale a pena as pessoas entenderem que a gente não abriu mão desse tipo de fotografia. Claro. Nós, como professores, toda vez que a gente monta uma aula, toda vez que a gente escreve um capítulo de livro, um artigo, ou documenta um caso para algum tipo de publicação, a gente ainda utiliza quase que 100% uma câmera SLR, pela exigência do nível de fotografia que a gente tem que apresentar. Muitas revistas cobram da gente fotografias com nível de resolução que os telefones celulares ainda não conseguem fornecer para a gente. Por uma questão de tamanho de sensor, que a gente não vai entrar muito nesse mérito, né? Exatamente. Isso, quem quiser entender um pouco mais, bate um papo com a gente depois pelo direct e a gente consegue ajudar. Mas eu queria também deixar claro, Crispim, o seguinte. Pessoal, eu vou desligar o comentário, porque o comentário vai ficar na frente do professor Arthur e eu não acho justo com ele. Não há problema. Mas então vamos deixar o Arthur. Eu vou fazer o seguinte, eu vou minimizar aqui o comentário, eu não vou desligar, a gente continua com ele ligado então, já que você não tem essa preocupação. Mas eu queria deixar combinado com o pessoal o seguinte. Do lado de onde você escreve o comentário, tem um botão, tem um ícone de uma interrogação. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, utilizem esse canal. Clica ali, escreve a pergunta dentro dessa caixinha que vai aparecer. Porque as perguntas dentro do comentário, muitas vezes elas se perdem. Porque a gente está conversando aqui e acaba não prestando muita atenção no que está acontecendo no comentário. Estou vendo que muitos amigos aqui, alunos, ex-alunos, dentistas de todo o Brasil, de fora do Brasil... Pessoal da Labor Dental, aí o Manuel, a Eva... Sim, é muito bom ter essas pessoas com a gente, dedicando um pouquinho do seu tempo nesse momento tão difícil que a gente está passando em relação a essa pandemia. A gente está torcendo para que isso acabe de uma forma não tão pior quanto a gente já está vivendo, principalmente não só no quesito economia, que a gente sabe que está acontecendo, mas pessoas próximas a gente já estão começando a perder suas vidas, então isso realmente deixa a gente muito triste, mas vamos ter certeza que nós somos brasileiros e a gente sempre dá a volta por cima e faz a coisa acontecer novamente. Tá? E aproveitar nesse momento, de qualquer forma, de mais reclusão, para que a gente possa trazer algumas informações que, assim que todos puderem voltar ao trabalho, possam melhorar ainda mais os seus procedimentos. Perfeito, Arthur. Colocar em prática tudo isso que a gente vem discutindo aí durante esse período, tá bom? Meu amigo, aqui no Rio, a gente tem uma escola chamada Ibom Rio, e lá nós também criamos um espaço para fazer nossas fotografias. Nesse espaço, eu me preocupei em deixar uma área que pudesse ter uma distância mínima ali para que eu pudesse colocar meus flashes de estúdio,
eu trabalho com tochas de estúdio, como você mesmo falou anteriormente. Um fundo fotográfico, onde a gente tem a chance de ter um fundo escuro e um fundo claro no mesmo ambiente, através de uma cortina do tipo roll-on. É uma cortina, aquela que no formato de roldana. Você Sim, desce facilita ela. bastante. Isso, Bem exatamente. prática. Então, ficou desse formato. E dentro dos cursos, os alunos utilizam essa metodologia para fotografia, tanto para a câmera SLR quanto para o telefone celular. Então, vamos gastar aqui um tempinho inicial para a gente falar um pouquinho da SLR. Hoje, com os recursos que a gente tem da fotografia digital, a facilidade que isso vem gerando para nós em termos de documentação. Né? Eu acho que você tocou no assunto do filme. Né? Eu comecei com slide. Eu tenho 20 anos de formado, apesar da brincadeira inicial, eu tenho 20 anos de formado, então eu aprendi a dar aula com slide, eu comecei a fotografar com filmes de slide. Então isso realmente era uma coisa muito trabalhosa. Montar uma apresentação era quase que montar e não mexer mais nela. Porque se eu tivesse que incluir um slide lá no meio do caminho, eu tinha que andar com todos os outros. Então isso era exatamente, no carrossel. No carrossel, isso era muito trabalhoso. E quando montava errado? Não, aí vieram as histórias de carrosséis duplos, de trabalhar com 2 projetores, e quando desincronizava. Exatamente. Passei por isso também, professor. Eu imagino. Então, hoje, com a câmera digital, a gente começou a tornar esse processo muito mais simples através das projeções multimídia. Os nossos computadores são verdadeiras máquinas, né? A gente trabalha com máquinas que você consegue hoje não só trabalhar com foto, mas também trabalhar com vídeo. Né? Então, essa é a experiência que eu tenho acumulado dentro da SLR, é justamente a gente ter uma qualidade fotográfica fantástica, mas, claro, utilizando uma câmera específica, uma objetiva específica, uma lente exatamente, um flash específico. Então, a gente tem um investimento aí caro. Né? Vamos dizer, talvez em torno de 12 a 15 mil reais nesse conjunto. O ponto que você tocou realmente é importante. Porque muitas vezes as pessoas defendem tanto o uso da máquina profissional, a DSLR, mas não adianta ter uma DSLR para fotografar em odontologia se você não tiver uma lente macro, se você não tiver um flash circular, se você não tiver difusores, filtros polarizadores, para poder obter aqueles resultados que fazem com que o espectador, o observador da fotografia, fique com os olhos esbugalhados, né? Admirado pela imagem. Então, o que acontece? Levando em consideração tudo isso, eu vejo que tudo isso tem um custo elevado e não é prático. Não é prático. Então, na minha opinião, para mim, a melhor câmera, claro, a DSLR, sem dúvida nenhuma, ainda hoje é o padrão ouro para fotografias odontológicas. Mas esse gap de qualidade entre as DSLRs e os melhores celulares do mercado vem diminuindo drasticamente por conta da questão, né, dos processadores rápidos, poderosos. As próprias lentes que estão colocando nos celulares. As próprias lentes do celular. Né? Então, isso tudo, nós temos no celular já uma qualidade muito boa das imagens e a praticidade. Porque a melhor câmera, ao meu ver, é aquela que está na palma da sua mão, que você saca do bolso e faz a fotografia. Né? Só algo interessante, e isso eu mostro em aula, o meu filho, com 3 meses de idade, ele já, antes de engatinhar, já estava fotografando com o celular. Que coisa louca, né, cara? Que coisa louca. Que coisa louca, né? É impressionante. E fazer fotografia bonita. Sim, imagino. Fazendo arte. A gente fica realmente encantado com a facilidade disso tudo, né? Porque é um ponto interessante, a praticidade, a facilidade de manuseio. Você pega um telefone celular e você não lê nenhuma vez o manual dele. Quem lê manual de um telefone celular? Uma câmera fotográfica, se você não conhecer o equipamento ou não tiver um curso, você não manuseia ela. A curva de aprendizagem é muito maior. Tanto para o profissional quanto para a equipe. Exatamente. E o celular te permite, vamos assim dizer, claro, você tem que dominar a máquina. Né? Tem alguns detalhes que a gente deve estar conversando hoje, né? Algumas dicas para que você possa dominar, porque tem muita gente, eu não consigo fazer fotografias de celular tão legais como os professores e tal.
mas é que tem alguns detalhes que a gente vai conversar. E se você dominar isso e tendo uma fonte de iluminação adequada, você realmente faz trabalhos, faz fotografias que muitas vezes não ficam nada a dever às fotografias feitas com câmera DSLR. Muitas vezes a gente até pergunta, isso será realmente foi feito com celular? Uhum. Né? Chegamos muitas vezes nessa situação. Até gerar essa dúvida, né? Eu tenho um curso de fotografia, que eu ministro com a professora Fernanda Camargo. A gente, já há algum tempo... Eu falo de fotografia, na verdade, desde antes da faculdade, porque eu já era fotógrafo. Né? Antes de ser dentista, eu já tinha o curso de fotografia. E eu levei para dentro da minha profissão a técnica que eu aprendi como um hobby inicialmente, e depois eu comecei a usar ela profissionalmente, porque eu fotografava para os meus professores. Eu era aluno de graduação e fotografava para os meus professores já com câmeras profissionais. E aí, eu te digo o seguinte, eu vejo que nesses cursos, por que eu tive que aceitar, de uma certa forma, inicialmente, a entrada do telefone celular? Por que eu tive que aceitar? Eu não estou dizendo de agora. Agora eu não tenho dúvida da presença do celular dentro da nossa profissão. Mas eu estou falando aí de mais ou menos 7 anos atrás, 8 anos atrás. As pessoas, os dentistas, eles têm um grande problema porque a grande maioria não investem no equipamento fotográfico por não entender a importância da máquina como ajuda no diagnóstico. Perfeito. As pessoas, elas acham que a fotografia, na verdade, ela tem só o objetivo de mostrar no Instagram, para enviar para o protético. Não, não é verdade. Eu sou professor de documentação. Documentação para diagnóstico, para tratamento. Comunicação E controle de qualidade. Perfeito. Eu uso a fotografia como um professor para mim. Exatamente. Né? O maior perito que a gente pode ter, né? A oportunidade que ela nos proporciona de ter uma imagem ampliada, faz com que nós possamos enxergar mais. É diferente, perfeito. É isso mesmo. Então, eu comecei a perceber que as pessoas estavam deixando de fotografar porque elas não tinham equipamento. E isso eu falava, eu virava para os meus alunos e falava, vamos comprar a câmera XYZ, a lente tal, o flash tal. E aí, quando joga na calculadora, esse valor acaba ficando um pouco alto. Sim. E aí o dentista perdia aquele tesão inicial que ele viu no curso, como é bacana, como é legal, então ele perdia isso. E aí eu comecei a perceber que todos os meus alunos tinham câmeras nos seus telefones celulares. Eu não estou falando de agora, tu pensa, há uns 8 anos atrás, não era muito, não era uma lente refinada. Realmente, mas 2012, 2013, aí já com o iPhone 5, iPhone 6... Isso, aí começou a haver uma melhora. Exatamente. Então começou a haver uma melhora. Aí eu comecei a perceber que o cara já tinha uma câmera no bolso. O que ele tinha que entender é que pegar um celular e somente achar que apertar o botão ia gerar um resultado fotográfico, como, por exemplo, numa câmera SLR, se você bota ela com a configuração padrão, mirou, apertou, você vai ter um resultado fotográfico. O problema é se você mudar aquela configuração, o dentista se perde. Ele não sabe o que ele tem que regular. E ele achou que no celular seria a mesma coisa. E a gente observou que não era. A fotografia com o celular se tornava uma fotografia um pouquinho mais complexa, porque a gente não entendia sobre a câmera do telefone celular. Sim, a gente achava que a câmera do telefone celular não servia para uma fotografia macro. A gente... E olha como era complicado, porque eu tinha um comparativo de fotografias outdoor, por exemplo, numa praia, uma fotografia numa praça, e eram imagens muito bonitas. E aí, quando você vai para indoor, dentro de um consultório, nossa, era uma catástrofe. Você passou por isso? Passei também, passei por isso. Né? Perfeito. E a questão, muitas vezes, não só não entender o funcionamento da câmera do celular, mas por não ter uma fonte de iluminação adequada. Exatamente. Exatamente. Essa lentezinha aqui do telefone que está aqui atrás, ao lado dela, tem um LED, tem um iluminador ali. E aquele iluminador não é um iluminador adequado para isso. Muito dentista, não, eu vou ligar o flash para tirar foto. Ou então, pior, André, ele ligava a luz do refletor do equipo, achando que aquela luz ia gerar uma luz adequada para uma fotografia e todas as fotos saíam amarelas. Aí chegou o refletor de LED. Todas as fotos saem com aspecto branco-azulado. Mais frias. Exatamente. Né? Então é questão mesmo de que cada câmera de cada smartphone, ela interpreta as cores de uma forma peculiar. Né? E a gente tem que entender isso.
Por isso que é importante nós estarmos fotografando com uma fonte de luz que tem uma temperatura de cor Ideal. adequada. Uhum. Né? Exatamente. Exatamente. Quando você então faz esse comparativo da DSLR para o celular, eu acredito que a grande maioria dos dentistas, acredito não, tenho certeza, possui um telefone celular hoje com câmera, e o que a gente precisa melhorar agora é a fonte de luz, e não o telefone celular propriamente dito. É claro, eu vi agora, a Samsung lançou o S20, é covardia, ela tem 42 megapixels. Exatamente. A lente, assim, é covardia. A tele equivale a uma 125 milímetros. 125 milímetros de uma DSLR, exatamente. Então, exatamente. O telefone, cada vez mais a gente está comprando um produto que ele é menos telefone e mais câmera, mais computador. Na verdade, o que acontece? O celular é uma máquina inteligente. Uhum. Então, mesmo que ele tenha limitações quanto à ótica da sua lente, sensor e ainda e outros aspectos relacionados, ele tem um software que permite melhorar muito o resultado, mesmo com, vamos assim, certas limitações que o conjunto apresenta. Perfeito, exatamente. A gente tem um hardware, né, que na verdade não é igual comparado a uma DSLR, mas a gente tem um software que tem um processamento muito interessante. E aí, quando então a gente faz esse comparativo, aquele dentista que não tem uma câmera profissional, mas tem um celular, ele tem que aprender a fotografar com o telefone celular. E como você vê, é uma justificativa para você dizer para o cara, por que fotografar com o telefone celular, André? Como é que você convence no bom sentido da palavra, tá? Não é enrolar, não. Como é que você fala para o cara adotar essa metodologia dentro do consultório dele? O que você passa para ele? Olha, normalmente o que eu falo? A praticidade. Praticidade e você sabendo dominar o celular, os recursos que ele te proporciona, você consegue, sem dúvida nenhuma, recursos, fotografias, imagens, né, que você se orgulha. Perfeito. De qualquer forma, os custos envolvidos na aquisição de uma DSLR, a curva de aprendizagem necessária, né, para que você possa utilizar, fazer esse tipo de fotografia com a máquina profissional, realmente eu vejo como barreiras para que você, enfim, implemente no dia a dia as fotografias com a câmera. Você tem que ser muito disciplinado. Exatamente, Arthur. Exatamente. Disciplina na fotografia é algo, eu vou dizer, básico. Eu acho que antes de aprender a fotografar, você precisa ser organizado, disciplinado. Eu estava conversando com o Calamita ontem sobre isso. Exatamente isso. Quando a gente faz uma fotografia, quando a gente monta um caso para uma apresentação, nós temos que roteirizar ele. Porque quantas vezes no meio de uma apresentação, poxa, faltou uma foto aqui que seria importante para a minha plateia, para o entendimento da técnica, né? Então, acho que a roteirização faz parte da organização, como você mesmo está citando, né, Arthur? E uma coisa que eu até brinco quando vou dar curso, quando eu falo, qual seria a diferença entre um fotógrafo profissional e um amador? Hoje em dia, eu não diria que seria o hardware, mas sim o peopleware. Sim, porque quem hoje está exatamente, quem está por trás dela. Exatamente. Quem está apertando o botão. Exatamente. Dominando, sabendo o teu equipamento, né? E sabendo, vamos assim dizer, tirar o melhor proveito dele. Não importa com qual hardware você está usando, não importa com qual artefato você foi para a guerra. O que importa é a estratégia que você está aplicando para ter bons resultados. Exatamente. Legal. Muito bom. Valeu essa toque. Acho que a organização é fundamental para isso. Organização e disciplina. Isso, a disciplina também. Perfeito. Quando então a gente está falando de iluminação, e depois, mais pra frente a gente fala até, André, se você... André, desculpa, Arthur. O Arthur. Eu tô com o André na cabeça porque eu estava conversando antes de você com o professor André, que trabalha comigo. Arthur, você entende que a iluminação passa a ser um ponto fundamental para o telefone celular, né? Acho que isso é o ponto que não tem discussão. Luz, fotografia, né? Escrever com luz. O latim, foto, luz, grafia, escrita. Escrever com luz. Então, o telefone celular, apesar dele conseguir hoje, nos modos noturnos, de gerar luz onde não tem,
Para uma fotografia odontológica, a gente não consegue ter esse tipo de resultado se eu não tiver uma fonte de luz externa. No início, como eu comecei, ver se você seguiu mais ou menos essa estrada. Eu comprava painéis de LED externos, colocava num tripé ou até mesmo num suporte, alguma coisa ao lado do paciente, e fazia minhas fotografias e as minhas filmagens com esse tipo de fonte de luz. Eu esbarrava num problema. Quando eu comprei, na maioria deles eram chineses, tá? A maioria deles eram chineses, e eu não tinha um balanço de cor, eu não tinha uma temperatura de cor adequada. Exatamente. Então eu percebi a alteração da foto, o resultado fotográfico diferente do que o momento que eu estava vendo ali. Exatamente. Não reproduzia as cores, não reproduzia exatamente o que os nossos olhos estavam enxergando. Né? E muitas vezes o que acontece? Quando a gente faz uma fotografia de pôr do sol com o celular, ou mesmo com uma câmera DSLR, que seja, muitas vezes aquela imagem capturada não reproduz exatamente o que os nossos olhos estão vendo. Por quê? Por conta de erro no ajuste de branco, Sim, balanço de branco. Exatamente. Isso para fotografia odontológica é um tiro no pé. Exatamente. É um tiro no pé. Exatamente. Se a gente errar no balanço de branco, a imagem, os dentes vão sair mais brancos, vão sair mais azuis, mais frios ou mais quentes do que realmente são. Então, essa questão, na verdade, até de forma automática, hoje, os iPhones e até os Samsungs, os celulares topo de gama, eles lidam muito bem com o balanço de branco. Entretanto, se a gente quiser ainda ter um resultado mais refinado, um maior controle, muitas vezes é possível a gente fazer fotografias até no modo pro, no modo expert, profissional, que aí, sabendo realmente a temperatura de cor que você está fazendo a fotografia, tem uma fonte de luz que tem 5.500 Kelvin. Poxa, então eu vou utilizar esse balanço de branco e vou ter uma imagem que realmente reproduz o que os meus olhos estão vendo no momento. Perfeito. Quando você fala os 5.500 Kelvin, só para o pessoal entender, quando a gente está fotografando com flashes, né? Flash, ele é um relâmpago de luz. Né? Então, uma câmera fotográfica, ela envia uma informação para o flash. Na hora que eu aperto o botão, o flash dispara numa fração de centésimo de segundo. É instantâneo. Uma luz instantânea. Exatamente. E aquela luz gera uma iluminação que seria uma iluminação interessante para o resultado fotográfico. Claro que existem modificadores de luz. A gente pode colocar filtros, rebatedores. Existem formas de alterar até mesmo a cor da luz sem ter que mexer na câmera. Tá? Sem ter que mexer na câmera. Pode falar, amigo. Mas para fotografia odontológica, a gente quer reproduzir, principalmente para documentação, quer reproduzir exatamente o que os nossos olhos estão vendo. Por isso, ter uma luz equilibrada e uma temperatura em torno de 5.200 a 5.500, 5.600 Kelvin, tem todos os comprimentos de luz. Então, a gente vai ter uma luz equilibrada. E, consequentemente... A gente pode fazer até um comparativo, né? Vamos colocar o dentista na profissão dele, quando ele estava lá aprendendo dentística. Né? Os professores de dentística, eles ensinam que a tomada de cor para fazer uma restauração, seria interessante que a gente utilizasse a luz natural, então ter uma janela próxima ao equipo, né? E aquela luz natural tivesse ali entre o período de 10 da manhã e 2 da tarde. Perfeito. Isso justifica exatamente o que a gente está falando de uma forma comparativa da luz do sol nesse momento de 10 às 2 da tarde com a luz artificial, onde ela ilumina o objeto com aquela luz branca ideal para o objeto. E não ter uma influência de comprimento de onda que vai fazer com que a cor do objeto seja alterada. E o que acontece? Nós, dentistas, nem sempre temos os nossos consultórios nessa situação ideal. Eu trabalho muito à noite. Eu trabalho à noite aí. Então eu não posso fazer estética. Imagina! Que loucura isso! Né? Exatamente, né? Então a gente vai lançar mão de outros produtos que possam ajudar a gente. E aí, lá no início, quando a Labor Dental trouxe o primeiro iluminador deles, que era aquele individual, o Smile que é individual, aquele menorzinho, que inicialmente é para fazer tomada de cor, e a gente começou a tentar usar ele para outros recursos, por conta do filtro de polarização dele também, que é fantástico. Né? Então a gente começou a observar que a luz passava a ser um ponto já não mais um problema.
para Sim. fotografia do telefone celular, né? E assim, e é claro que com a chegada que eu te mostrei aqui, né, o nosso Smileline MDP, isso foi realmente um divisor de águas para a fotografia do telefone celular. É, Pode falar, pode existem, falar. existem vários acessórios para iluminação que podem turbinar, né, as nossas fotografias, Sim, sim, mas, sim, sim, sim. na verdade, eu sou um aficionado. Então, eu tenho, se não todos, mas a maior parte dos acessórios que existem no mercado, né, tanto nacional quanto alguns acessórios importados, e fiz uma série de testes, né, utilizando esses acessórios. E sem dúvida nenhuma, né, não é porque a gente está aqui falando, né, do MDP, né, ou está falando de um convite, através de um convite da Labor Dental, realmente o Smilite MDP ele está anos-luz à frente de todos os outros acessórios, né? Por conta da temperatura de cor ser equilibrada, 5.500 Kelvin, a intensidade de luz, o índice de reprodução de cor, enfim, ele te proporciona uma fotografia com uma qualidade de luz com contrastes suaves e, além disso, uma reprodução fiel das cores. Isso, para mim, é fundamental. E é fundamental para fazer odontologia estética. Sim, não dá para se discutir isso, porque se a gente está resumindo a importância da luz dentro do universo da fotografia, você com um instrumento, com um aparelho desse, que é portátil, né? Então eu tenho essa maletinha, eu levo ela para cima e para baixo. 500 gramas. Fácil Menos, 200 gramas. Fácil de trabalhar, exatamente. Eu vou passar aqui pelos comentários, também tem um monte de amigo aqui, o Bruno mandou um abraço, várias pessoas entraram aqui. A Eva aqui tem também, alguns comentários aqui muito... Exatamente, comentários muito interessantes aqui. Da revelação da época de filme, a diferença que a gente tinha também de um laboratório para outro, devido ao processo de revelação, exatamente. Sim. Aí o VM Vandeli, não sei pronunciar certíssimo, é o nome dele, mas ele comenta o seguinte: o problema do celular é simplificar os comandos para que qualquer um possa fazer boas fotos em qualquer uso, e esse design não atende o nicho da macrofotografia, exigindo flash e boa fidelidade de cor. A gente concorda exatamente com o que você falou. Não sei se você está com a gente desde o início. Aqui não é para fazer um comparativo de quem é melhor ou quem é pior. Não, a gente não está com esse objetivo, a gente entende que a câmera realmente ainda é o padrão ouro, mas que o celular hoje é um aparelho que não dá mais para dizer que não é útil para uma fotografia odontológica. Isso daí já a gente não tem mais como discutir. Por quê? Excelentes fotógrafos, eu vou falar do Medeiros, a gente tem uma galera aí dentro da odontologia que não abre mão da fotografia com a câmera profissional, mas que já entende da importância de mostrar para o dentista como se faz uma foto com o telefone celular. Porque não adianta. É melhor o cara fotografar com o telefone celular de maneira correta do que ele não fotografar, porque ele não tem câmera. Exatamente. Ele não tem câmera. Então é melhor a gente ensinar o cara a usar o telefone dele, porque não são todos os dentistas que vão comprar câmeras profissionais. Isso daí é um ponto que não tem mais como a gente... A minha experiência com os meus cursos, né, é que normalmente de 20 alunos, 5 ou 6 tem câmera profissional. O restante é tudo com celular. Exatamente. Realmente a maioria esmagadora é com celular. Então a gente tem que criar condições para que esses profissionais possam fazer fotografias com celular com excelência. E é possível. E é possível. E é possível. Só para te explicar uma coisa, Crispim, que quando eu sou professor de pós-graduação e lá no início nós exigíamos o aluno de ter uma câmera, porque era uma tradição até que vinha de Bauru, faria parte do material que o aluno tinha que adquirir na lista de material. Hoje fica praticamente impossível a gente exigir isso, porque o cara já tem um telefone lá no bolso lá, e ele vai querer usar o telefone, então eu tenho que ajudar ele a potencializar a fotografia. Exatamente. Muitas vezes as pessoas falam assim, a DSLR vai durar uma vida toda, o celular tem uma vida útil diminuída, uma obsolescência. Mas é como você falou, né? Como ele não é apenas um celular, um telefone, óbvio, você vai, enfim, não só por conta da câmera,
mas por conta, vamos assim dizer, para que você fique atualizado, você vai adquirir. E a grande vantagem do MDP é que ele é compatível com todos os celulares disponíveis no mercado. Esse grip aqui é fantástico. Eu vou te contar a minha experiência com o MDP. Eu estava em 2017 no IDS, na Alemanha, no International Dental Showroom, que é um evento gigantesco do mercado odontológico. Eu estava no IDS, e lá no IDS, o pessoal da própria Smileline estava mostrando um lançamento que iria acontecer no penúltimo dia do IDS, que era esse iluminador aqui. Tá, então, assim, quando eu passei, eu olhei e falei, cara, que legal isso, acho que isso vai ser bacana, vou assistir o lançamento. Fomos lá no dia, eles tinham alguns exemplares para vender na hora. Assim, as pessoas ficaram encantadas e ele conseguiu vender isso igual água. Foi impressionante, porque foi muito convincente. Tá? Foi o próprio presidente, o dono da Smileline que fez a apresentação. E aí, aquilo ficou na minha cabeça marretando. Eu falei, cara, isso tem que ir para o Brasil logo, tem que ir para o Brasil logo. Eu lembrava que a Labor Dental ela era uma representante da empresa Smileline no Brasil. Eu entrando em contato com a Jo, perguntando, a gente ficou sabendo, vai ter em breve. Assim que chegou, a gente começou a introduzir isso nos nossos cursos da DSD. Foi a mesma coisa. O professor Christian Coachman começou a ensinar os alunos a utilizarem, nós começamos a utilizar também. Então foi um processo que ele viralizou muito rápido, cara. E de lá para cá, eu troquei de telefone, sei lá, 2017 para cá, mais 2 ou 3 vezes. Porque Exatamente. Eu tenho o hábito de trocar de 1 ano em ano, 2 em 2 anos, depende. E sabe qual foi a desculpa que eu introduzi na minha vida? Na verdade, eu troco de celular porque eu estou investindo na minha profissão. Essa é a desculpa que eu levei para minha justificativa. Vida. Isso me deixa mais confortável. Vou contar isso aqui em casa também. Assim eu não tenho essa dor de cabeça quando eu estou pagando ali, eu estou pensando, não, eu estou investindo na minha profissão. Né? Exatamente. E é óbvio que o telefone ajuda muito a gente na nossa profissão. Ele ajuda em tudo. Não só fotograficamente falando. Né? Então, Sim. O que você falou, eu tinha um telefone que inicialmente ele tinha um tamanho menor de corpo, né? A tela dele era menor, então eu vinha aqui, adaptava a distância através de um aperto de um parafuso simples de usar, e aqui a gente tem aquele gripezinho que é igual o gripe de um pau de selfie. Então, exatamente. Não importa uma o tamanho, garra, não importa né? Uma garra, exatamente. Não importa o tamanho do teu telefone, não importa a marca, porque a minha preocupação é só deixar a minha lente, né? A minha centralizada aqui. Essa é a única ajuste que tem que ser feito. E uma vez feito, se você for a única pessoa que for utilizar aquele telefone, aquele iluminador, ele está feito. Você não precisa mais preocupar com ele. Né? Essa chavinha que vem no kit. Uma chave Allen. Ela vem no kit, praticamente eu nem toco nela. Porque o meu iluminador ele fica calibrado para o meu telefone. É assim que eu trabalho. Imagina, professor Felipe, o fato de você também, para conseguir resultados fotográficos interessantes, num mesmo aparelho, já vim aqui os difusores. Né? Cara, isso daí realmente, quando bem utilizado, né? Quando bem utilizado, né? Realmente, é o que eu costumo dizer. O MDP acaba sendo um mini estúdio fotográfico na sua mão. Ele realmente, ele transformou a minha vida profissional em relação à fotografia. Como disse, eu dou aula, né? Também tenho publicações, e fotografava muito com a câmera profissional, mas pela praticidade e facilidade e a qualidade que ele está me proporcionando, eu tenho muitas aulas fotografadas, né? Casos clínicos fotografados. Sim. E que realmente... Que passa bem. Passa muito bem. Passa muito bem. Exatamente. O fato da gente ter... Eu vou acender ele por completo aqui. O fato da gente ter esses 3 conjuntos de LED facilita a gente não só na iluminação, mas também quando eu quero luz e sombra. A gente está falando de luz, mas tem hora que eu quero sombra. Então tem vezes exatamente, para ver textura. Isso, eu desligo o conjunto central aqui e somente os laterais eu consigo ter uma luz incidindo mais oblíqua, né, mais lateral ao dente. Aqui, olhar aqui no meu rosto, tenho a luz incidindo aqui mais lateralmente. Exatamente. Né, aqui, ó. E eu consigo ter a sombra aqui na região
da minha testa, do meu Exatamente. nariz. E algo que é interessante do Smile Lights, né? Que ele serve tanto para fazer fotografia intraoral, mas também protocolo de face. E esse Sim. protocolo de face não só visando odontologia estética, dentística, prótese, mas também harmonização Harmonização orofacial. orofacial, exatamente. Você vê quantidade de dentista que trabalha na harmonização orofacial, que eles têm um protocolo de fotografia, né, antes do procedimento, depois de tanto tempo para acompanhar. Para eles é importantíssimo a padronização. Se eles tiverem Exatamente. diferença de iluminação, essa iluminação vai gerar uma percepção diferente do resultado. E aí vai até atrapalhar ele entender o processo Exatamente. de resultado. Exatamente. Então, quando você quer padronizar, eu acredito que atualmente não existe nenhum outro aparelho que consiga esse tipo de resposta para a gente. Eu tô com não é uma pergunta, é só uma solicitação aqui, Crispim, da Ana Paula. Ana Paula, passa algumas dicas para os amadores relacionados também a posicionamento e ângulos. Ana, na verdade, isso abre um leque enorme, porque a gente vai da fotografia extraoral para a fotografia intraoral, os tipos de afastadores que a gente usa, contraste. Então, quem sabe a gente bate até um papo sobre isso mais para frente, falando sobre esses acessórios fotográficos, para dar uma dica para o pessoal, hein, Arthur? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas só para deixar um gostinho, Sim, vamos lá. é fundamental que nós possamos alinhar a lente do nosso celular à linha média do paciente. Uhum. Né? Então, Uhum. onde que é a linha média do paciente? É no meio do rosto do paciente. Sim, e né? outra coisa... Se porventura eu bater um vento sul, como a gente fala aqui em Santa Catarina, né? E eu for um pouquinho mais para o lado, o que acontece? Eu já não vou conseguir uma padronização dessa fotografia. O elemento dental que está mais próximo da minha lente vai parecer maior. E aí eu não consigo utilizar essa imagem, por exemplo, num DSD. Eu estou colocando aqui a minha câmera o mais próximo possível do jeito que você está pedindo aí, eu estou tentando fazer isso. Reparem que se eu jogo um pouco a câmera para o lado, olha a minha orelha como já desaparece de um lado e ela fica muito visível do outro lado. Então isso quer dizer que eu não estou centralizado na face do paciente. Já que você deu essa dica, uma outra dica em relação à lente é a lente nunca vai estar direcionada para a boca do paciente numa fotografia extraoral. Ela sempre tem que estar direcionada para o olho do paciente. Tá? Assim a gente consegue uma curvatura interessante para o sorriso. Realmente, para que a curva do sorriso fique equilibrada. Não fique assim, porque existe o plano transversal. Se a gente fotografar acima dele, a curva do sorriso vai ficar acentuada. Se tiver abaixo, a curva do sorriso vai ficar invertida. Então, esse equilíbrio é fundamental. Perfeito, perfeito, exatamente isso. Então, a gente são muitas dicas aí, pessoal. Quem sabe a gente volta realmente para falar também da técnica fotográfica em relação ao posicionamento de paciente. Uma outra dica que eu gosto muito do Smile Online, ou do Smile Light MDP, é o seguinte, a gente trabalha com esses conjuntos de LED, e o que eu costumo fazer, por conta, você tocou nesse assunto do protocolo DSD, a gente usa muito a técnica de filmagem. E não só a técnica fotográfica. A técnica de filmagem, ao invés de fotografar, como a gente está utilizando uma luz contínua, né, o Smile Light, deixa eu ligar o aqui do meio também. A gente tem aqui diferentes intensidades de luz, né? Eu vou ligar, vou aumentando a intensidade, vocês podem perceber aqui, ó, né? Então eu ligo o meu na potência máxima, as 3 lâmpadas, me afasto do paciente e obrigatoriamente, Crispim, utilizo o zoom. Obrigatoriamente, telefone celular, temos que trabalhar com zoom, não podemos utilizar a lente toda reduzida. Sim. Nos celulares que tem a tele, a wide, facilita, daí usamos o zoom óptico. Isso, perfeito. Mas exatamente. Conta para mim, professor Saliba, como que tem que ser se o meu celular, como esse iPhone 6... Só tem uma lente. Como que qual seria o zoom para não distorcer tanto, não perder tanta qualidade fotográfica? Vou usar meu exemplo aqui, ó. Olha que legal isso aqui. Quando você tem um telefone de uma única lente, mesmo com um iluminador, você está usando o MDP, está tudo certinho, mas se você não estiver corrigindo uma distorção natural que a lente do celular tem, o resultado fotográfico não fica legal. Se vocês repararem, eu estou usando a minha lente virada para mim, né? Que está virada para mim, a minha lente frontal. Essa lente, se eu aproximo do paciente, olha o que vai acontecer aqui, ó.
Eu já tenho um nariz grande. Eu sou descendente de árabe. Eu sou turco aqui. Olha só. Olha aqui. Eu tenho uma distorção enorme. A minha orelha desapareceu. Isso chama-se efeito barril. O efeito Aberração barril esférica. é uma aberração esférica. A imagem, ela tende a trazer o centro dela para frente e a periferia dela, ela tende a esconder, a achatar. Então, esse efeito é um efeito da lente grande angular. Então, o que o dentista vai fazer se ele só tiver o telefone que possui uma lente? Ele vai utilizar obrigatoriamente o zoom. E o quanto de zoom? Depende do telefone. Não vou falar marca e não vou falar modelo. O que ele tem que entender é o seguinte: ele tem que observar aonde é o meio, a metade do zoom dele, é o máximo de zoom que ele pode trabalhar. Ele não pode passar disso. E ele tem que observar aonde é o 1/3 de zoom dele. É o mínimo onde ele vai trabalhar. Dessa forma, eu consegui fazer, junto com o pessoal da DSD, principalmente o Christian Coachman, a gente conseguiu meio que popularizar isso para todos os telefones. Porque cada telefone vai ter o seu 6 vezes de zoom, 10 vezes de zoom. Então ele entenda que é o máximo, é a metade. E o mínimo é ele imaginar 1/3. Então, vou dar um exemplo. Meu telefone tem 6 vezes de zoom. Então, o meu máximo é 3 vezes de zoom e o meu mínimo 2 vezes de zoom. 2 vezes. Perfeito. Ficando entre forma... 3 e 2 vezes, a gente, você tá, mesmo você tendo tá... só uma lente, uma câmera... Você tem um resultado melhor. Isso para foto de face, isso para foto intraoral, até diria para foto do dia a dia. Não só na fotografia odontológica. Né? Não só na fotografia odontológica. E um outro detalhe, né? Não só que também é importante a gente tocar, deve existir, né? Fora a questão do zoom, nós trabalharmos algumas distâncias padronizadas para fazer determinados tipos de fotografia. Por exemplo, se eu quero fazer uma fotografia oclusal com espelho, normalmente a distância que eu vou estar do meu paciente é em torno de 10 centímetros. Se eu vou fazer uma fotografia de sorriso, né, intraoral... Terço inferior, por exemplo. Terço inferior, em torno de 15 centímetros. Né? Então é uma distância média interessante para não ter distorção. E se eu vou fazer uma fotografia de face, em torno de 50 centímetros. Eu uso para face, eu ensino para os meus alunos, pedir para o paciente esticar o braço. Exatamente. E deixar o telefone nessa distância. Eu acho que é uma forma legal do cara. Até para não ter invasão de privacidade. Exatamente. E ainda mais hoje em dia com o corona aí, né, cara? É verdade. Tem que ter uma distância mínima. Um outro detalhe, uma dica que é importante também lembrar o pessoal, é que quando eu for fotografar, fazer fotografia de face, eu vou segurar o meu celular na vertical. Exato. E quando eu vou fazer uma fotografia de sorriso ou intraoral, eu seguro o meu celular na horizontal. Na horizontal. Isso daí é uma dica interessante, porque só para ficar claro para eles, como a face ela é mais longa verticalmente, é interessante que nós capturamos no modo retrato, no modo vertical. Como a boca ela é mais larga horizontalmente, é interessante que a gente coloque o telefone no modo paisagem, que é o horizontal, e aí faz essa tomada fotográfica. Perfeito. Arthur, monta para mim o teu telefone, esse telefone que está na sua mão aí no Smile Light, por favor, e mostra para eles também os difusores de luz e esse filtro de polarização. Quando que a gente utiliza eles? A gente está entrando nos 10 minutos finais? Sim. Né? Então, nós temos aqui uma garra, um adaptador universal que permite adaptar todos os celulares disponíveis hoje no mercado. Eu tenho que ter o cuidado de centralizar a minha lente nesse quadradinho aqui, né, esse retângulo do meu Smile Light. Perfeito. E aí eu posso, dependendo do tipo de fotografia que eu for realizar, né, utilizar tanto o conjunto de LEDs centrais, apenas eles ligados, e aí eu vou ter um efeito de uma fotografia com flat circular, principalmente quando eu quero iluminar o corredor bucal. Lá, fotos de cirurgia transcirúrgica, às vezes você vai dar extração de um dente posterior. Exatamente. Não adianta ele acender a luz lateral. Né? Vai fotografar uma cirurgia de terceiro molar, de siso. Se a luz não incidir na direção da lente, ele não ilumina. Exatamente. Né? E aí, até interessante, professor, um protocolo que eu tenho utilizado nesse tipo de situação, em dentes posteriores, e também para filmagem intraoral de procedimentos, aí, normalmente, eu ligo
todos três os conjuntos. três na intensidade máxima. Mas se eu for fazer uma fotografia de canino a canino ou frontal da arcada, Vou pedir para você me mostrar um exemplo. Tomada de cor para o laboratório. É uma dica interessante, né? Eu posso usar o meu iluminador, né, para uma tomada de cor. Eu quero fazer uma coroa de um central e quero ter uma fotografia que o meu laboratório receba a informação o mais próximo possível do que eu estou vendo. Exatamente. Como é que a gente pode criar esse cenário? Normalmente, eu tenho duas possibilidades. Eu posso utilizar os LEDs centrais ligados na potência máxima, mas isso muitas vezes vai criar um reflexo na superfície dentária e pode a luz bate e volta, né? Isso, dificultar a visualização. Ou, eventualmente, posso apenas ligar os flashes laterais na intensidade máxima e fazer essa fotografia. Né? Então, sempre com a escala junta, né? A escala posicionada, né? E fundamental, que ela esteja alinhada com o dente. Incisal com incisal. Exatamente. Incisal com para que a luz possa incidir com a mesma intensidade. Isso é fundamental. E aí, eu quero uma fotografia um pouco mais, com um contraste mais suave. Uma fotografia, uma imagem mais artística. Aí eu utilizaria os difusores. Eles encaixam bem fácil aí, né? É imã, né? Exatamente, é magnético. Show. Prático. Né? Facilita, é muito prático. Né? Uhum. Eu quero fazer uma fotografia para mostrar as estruturas internas dos dentes, né? do dente. Uhum. Para a gente tirar o reflexo, né? Para tirar o reflexo, o brilho. Uhum. Para poder fazer a comunicação da cor também. Essa seria os LEDs ligados na potência máxima e utilizando o filtro polarizador. Que vem dentro do conjunto, né? Não tem nada separado. Isso é fantástico. O arsenal vem todo completo. Cara, que legal, cara. Nossa, que bacana. Voou. Já passaram 55 minutos. Voou. O tempo voou, amigo. E tanta coisa para falar, professor. Nossa, muita coisa. A gente tem algumas perguntas aqui. Balanço de branco na câmera ou no flash, a gente acabou falando isso rapidinho no celular. Vamos falar do balanço de branco quando a gente faz na câmera CLR, a gente ajusta na câmera, ou usa um cartão cinza, ou usa um padrão da câmera, ou usa padrão de temperatura em Kelvin, que câmeras profissionais você consegue regular. Tem um outro aqui, pessoal querendo mais, né? Pedindo pra gente. Muito querida, quanto custa em média? Agora é a hora. Quem está com a gente aqui, a gente precisa dar esse recado. Tem uma pergunta aqui perguntando quanto custa em média um aparelho desse que a gente está utilizando. Na verdade, quanto está custando, eu não tenho ideia, não é nosso objetivo aqui, mas eu acho que é mais interessante o que a gente vai falar agora para eles. Vocês vão ver aqui agora, assim que terminar essa live, lá no perfil da Labor Dental. Qual é o perfil da Labor Dental? Vocês vão procurar no Instagram, @labordental 1977, 1977. Tá? Vocês vão no perfil da Labor Dental, vocês vão seguir esse perfil e vai ter uma foto da nossa live falando sobre o Smileline MDP e vocês vão compartilhar essa foto marcando 3 pessoas. 3 pessoas, 3 perfis. Então sigam o perfil da Labor Dental, 1977. Vão compartilhar a fotografia que a gente vai colocar agora, assim que acabar essa live. Compartilhem ela e nos comentários vai lá e escrevam 3 perfis de dentistas ou de pessoas que vocês queiram que conheçam essa live, porque ela vai ficar gravada aqui por 24 horas. Perfeito, Arthur? Perfeito, professor. Foi uma satisfação poder conversar com o professor, né, sobre esse tema, sobre esse assunto aí que eu sou apaixonado, né? Dividir um pouquinho da nossa experiência com o pessoal que participou, agradecer a todos os meus alunos, né? Ao pessoal da Labor Dental por essa oportunidade e sempre estamos aqui com um pensamento positivo para que toda essa situação que estamos vivendo com a pandemia possa se resolver da forma mais rápida possível e a nossa vida possa voltar à normalidade. Se Deus quiser, meu amigo. Eu quero te mostrar aqui agora, só para a gente encerrar,
eu gosto tanto desse produto que a gente chegou a dar vida para ele. Ele já está incorporado na nossa vida e olha o que a gente consegue hoje fazer dentro do universo fotográfico e um pouquinho de animação. Então, esses são os acessórios que vêm com o aparelho. Essa case não vem no aparelho, ela é comprada separada, né? Na verdade, ele vem numa caixa também super resistente, mas a case faz diferença também. Foi um vídeo que eu fiz com a professora... Facilita o transporte foi um vídeo que eu fiz com a professora Fernanda Camargo e a gente utiliza também nas nossas aulas, tá? Pessoal, muito obrigado. Show. Se cuidem, fiquem em casa, tá? A gente vai passar por cima disso e vamos tirar de letra e vamos fazer boas fotos assim que a gente voltar a trabalhar. É isso aí, um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Valeu, Arthur. Obrigado, amigo. Valeu, até um dia. Felipe. Até outro dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.